Voltando no intervalo, Caio Junqueira. Professor, o senhor citou um pouco aí a previsibilidade de avalanche de ações judiciais. Eu queria que o senhor posicionasse um pouco se já dá para prever, então, cravar que tudo que a gente está assistindo no Congresso vai acabar no Supremo Tribunal Federal e se daria para prever, pela composição do tribunal hoje, uma tendência em relação a essa PEC. Olha, eu não sou capaz de ter uma bola de cristal para saber qual é a decisão que vai sair do Supremo a hora que os processos começarem a chegar na Suprema Corte, né? Mas, de qualquer maneira, existem tantos pontos tecnicamente defeituosos na PEC que isso aí é um convite para o Poder Judiciário. Para começar, uma PEC muito, muito longa, para você poder fazer um acerto de jornada, muito longa. Entraram vários detalhes que são próprios de acordos e convenções coletivas. Isso aí parece que foi escrito por sindicalista que está acostumado a redigir acordo e convenção coletiva, sem nenhum demérito em fazer isso aqui. Segundo lugar, a PEC usou muitas expressões que são perigosas. Por exemplo, excepcionalmente, aparece várias vezes, excepcionalmente pode ocorrer. Excepcionalmente é um advérbio perigosíssimo, em que condições? Outra coisa, aparece muito assim, a lei poderá ajustar, a lei poderá acertar, muito vago também. Então, veja, do ponto de vista técnico-legislativo, ela foi muito grande, muito complexa e desmerece naquilo que seria a lógica, o bom senso, o respeito aos próprios princípios da Constituição, não é? Isso aqui é um problema sério que pode realmente entupir lá o Supremo Tribunal Federal. Professora, aqui advogados trabalhistas fizeram um levantamento já preliminar de algumas das categorias com as quais essa PEC mexe direto. Então, de cara, mexe radialista, comerciário, nós, né? Radialista é nós. Comerciário, aeronauta, vai ficar difícil voar para a Europa, para as empresas brasileiras. Doméstico, segurança privada, lei geral do esporte, lei Pelé e mãe social. Além disso, tem uma série de alterações previstas, por exemplo, no setor de saúde. Que impacto que se antecipa, hein? Veja, há determinados setores que eles têm a jornada e a escala já acertada por negociação ao longo de muito tempo, porque foi fruto de convenção, de observação, de bom senso. Por exemplo, você citou saúde. Saúde, existe, não é exclusiva esse tipo de escala, 12 por 36, mas é uma escala bastante usada no campo da saúde. Então, os profissionais trabalham 12 horas e descansam 36. Por quê? Porque os médicos, eles achavam, quando decidiram isso, que para o paciente hospitalizado é melhor ter um enfermeiro de 12 horas contínuo do que ficar trocando turno de enfermagem cada 6 horas ou cada 8 horas, assim. Então, a escala predominante é 12 por 36. Isso aqui, pela CLT atual, que está sendo revogada agora, isso aqui é uma coisa que pode ser acertada entre enfermeiros e hospital, médicos e hospital, diretamente através de um acordo individual. E está dando certo, está funcionando muito bem. A PEC proíbe isso, não pode mais acertar por acordo individual, e olhe lá se puder acertar por negociação coletiva. Ora, isso desorganiza um setor como saúde, assim como desorganiza o setor aéreo, assim como desorganiza também o setor agrícola. Enfim, no setor agrícola, há jornadas e escalas muito específicas, porque, por exemplo, a pecuária de leite. A pecuária de leite precisa cortar a jornada no meio, por quê? Porque a vaca ela precisa ser ordenhada de manhã, ela dá leite de manhã, ela vai dar leite de tarde de novo, então precisa ser ordenhada à tarde. Então, divide a jornada. É uma peculiaridade. Ou empresa de ônibus urbano, por exemplo, de passageiro, divide a jornada, porque tem uma demanda grande das 5 da manhã até 8h30, 9 horas. Depois cai. Então ela recolhe os ônibus, recolhe os motoristas
aí de novo às 5 horas da tarde. Esses detalhes, você não pode legislar, não tem condição de legislar uma coisa dessa. Você não legisla nem a jornada nem a escala nesse tipo de peculiaridade. É isso. Professor, a gente conversando com a turma em Brasília, mesmo dentro do governo, ninguém tem um estudo elaborado, não apareceu até agora. Quem fez estudo foi o setor privado, foram até foi até gente da academia, os escritórios de advocacia, mas o parlamento e o governo, especialmente a equipe econômica, ninguém tem um estudo para dizer assim, este vai ser o impacto. Aliás, não, eles duvidam do impacto econômico. Acham que os empresários estão fazendo terrorismo. Quanto tempo o senhor acha que leva para essa turma ser desmentida pela realidade? Olha, Thaís, nem sei se ela será desmentida pela realidade, porque a reação dos políticos em geral, quando acontece um problema econômico ou social grave, logo põe a culpa em alguém, né? Não é culpa dele, né? Isso aí é do governo passado, isso aqui é da guerra do Irã, etc. Não sei se isso aqui vai cair assim. Eu acho que essa festa que está tendo hoje em Brasília, todo mundo está considerando um dia histórico, é um dia histórico mesmo, porque eles estão provocando uma mudança de grande profundidade e grande potencial desorganizativo do setor produtivo. E ao ocasionar essa desorganização, isso se desdobra e vai tudo para o trabalhador. O trabalhador está sendo iludido porque quem não quer trabalhar menos e ganhar igual? Agora, vender um terreno na Lua para o trabalhador só para captar o voto dele e ainda fazer festa, é um dia histórico mesmo, porque para mim é um dia muito triste. Só em parênteses, antes de eu passar a palavra para o Daniel, como é que vai ficar com o garçom, hein? O garçom, ele é comissionado, né? Ele tem um salário fixo e vive de gorjeta, ou seja, ele vai ser obrigado a não trabalhar um dia que ele poderia ganhar gorjeta. O garçom, cada ocupação que você cita, William, tem sua peculiaridade. O garçom também tem vários tipos de jornada. O garçom de restaurante, ele tem um tipo de jornada, muito concentrada no almoço e na janta, obviamente. O garçom bartender é um outro tipo de jornada. É esse que faz na casa noturna, que tem uma jornada seguida. Isso aí você acerta por negociação. Não acerta isso aqui por lei. Agora, você vai enquadrar todo mundo na mesma lei, vai ocasionar o que você mencionou, né? Você, por exemplo, um restaurante que precisar contratar uma turma extra para poder cobrir aqueles que estão folgando, será que vai encontrar no mercado de trabalho, hoje está tão escassa a mão de obra, tão escassa, será que vai encontrar no mercado de trabalho alguém para trabalhar 2 dias por semana, para cobrir o folguista, ou 3 dias? Daniel. Professor, São problemas a muito gente, sérios. a gente está tratando aqui de problemas que são comuns a empresas grandes, médias. Me impressiona também muito o fato de que os últimos estudos que eu vi apontam que 58% das empresas brasileiras têm até 5 funcionários. Então, eu imagino que o impacto pode ser até maior para esse tipo de empresa que tem muito menos margem de manobra, o comércio ali da esquina, para acomodar essa mudança de escala e de jornada. Mas eu queria desviar o assunto para um outro aspecto dessa PEC que a gente começou a tratar aqui numa primeira intervenção sua, que é o fenômeno da pejotização. Salários baixos têm ido muito para o MEI, salários mais altos para PJ. E isso ainda está mal arrumado, além de criar um déficit previdenciário lá para frente. A PEC está dizendo, olha, acima de 2,5 vezes o teto do INSS, R$21 mil, não tem problema, não tem controle de jornada. Isso vai, na sua opinião, frear, deter o fenômeno da pejotização de fato? Eu acho que não. Esse fenômeno da pejotização está em andamento por vários motivos, né? Um deles, você tem aí um excesso de encargos. O trabalho é muito tributado no Brasil, né? Você precisa, para fazer uma contratação formal, são 102% do salário.
Segundo motivo é que tem pessoas que não querem mais trabalhar como empregado, eles querem trabalhar mais livres, né? E para ele recolher previdência como facultativo ou individual, existe essa modalidade, mas é muito caro, são 20%, né, da renda. Então, o Brasil precisa. Nós vamos entrar aqui no terreno, Daniel, das plataformas, sabe? E o Brasil está precisando criar uma nova modalidade de proteção para aquele que trabalha autonomamente. E o mundo inteiro está procurando isso, e nós precisamos encontrar também. Eu gosto muito de uma experiência que está tendo na Alemanha com autônomos, que é muito simples e resolve o problema tanto do autônomo quanto do Estado. É assim, um sujeito ele é ator de teatro, é autônomo, freelancer. Chega num teatro e fala assim, tem uma peça aí que eu posso trabalhar? Sim, tem uma peça, eu posso te contratar por um ano aqui. Talvez mais até, depende do sucesso da peça. Muito bem. O que ele precisa fazer para ser contratado como freelancer? Ele precisa mostrar que ele está filiado e está adimplente com um sistema de aposentadoria ou previdência público ou privado. Se ele está, assina o contrato. Como é que é feita a contribuição? A contribuição é dividida em 3 partes. Ele paga 50% da contribuição. Vamos supor, se a contribuição for 20% do ganho dele, ele paga 10%. O teatro paga 5% para integrar 15% e o governo paga mais 5% para entregar 20%. Então, o que acontece? Ele está protegido e o governo está protegido porque tem recursos da Previdência que estão entrando, público ou privado. Aí acabou a peça, um ano, não tem mais nada, ele vai sair do teatro, sai, e daí? Ele não tem outro trabalho, o que ele vai fazer? Ele tem 2 alternativas. Ele pode, por conta própria, pagar os 20%. Mas se ele não tiver dinheiro, ele não paga os 20%, paga metade, paga 1/3 só. O que acontece com o benefício dele lá na frente? Diminui um pouco. Então, vamos supor, se ele fosse aposentar com 56, 60, 65, vai demorar mais uns 3, 4 meses, não é? Muito bom, o benefício caiu, mas ele está protegido e ele está pagando o Estado também. Aí ele arranja um outro trabalho, no outro teatro. Repete todo o sistema, volta a tripartite na contribuição, e ele, como ele está atrasado nas contribuições, ele resolve pagar aquilo que ele deixou de pagar. Aí ele recompõe o benefício dele lá na frente. Como a carreira é uma coisa longa, a carreira profissional é coisa de 35 anos, 40 anos, não é isso? Como a carreira é longa, dá tempo dele fazer ajustes. Fiquei devendo, vou pagar e paga. Então, nós precisamos pensar em criar sistemas novos para proteger os autônomos e para proteger o Estado. Aí nós vamos ver que a gente vai reduzir muito esse PJ ilegal e essa informalidade que existe, onde não se contribui absolutamente nada para a Previdência e a pessoa também não tem proteção nenhuma. Professor, eu tenho que encerrar em breve o nosso segmento aqui, dessa edição hoje do WW. Eu tenho mais 2 minutos dedicados ao Caio. Não, Caio, por favor, a gente encerra com você, sua vez. Não, eu queria perguntar o que precisaria ser reformado, na sua percepção, na legislação trabalhista? Não entendi. O que precisaria ser reformado hoje na legislação trabalhista? Olha, a legislação trabalhista teve essa reforma de 2017, que fez grandes avanços, resolveu muitos problemas. E, inclusive, tem um aspecto na legislação trabalhista nova que as pessoas ainda não perceberam bem, até os magistrados às vezes não perceberam, porque a legislação nova diz o seguinte, ó, o negociado prevalece sobre o legislado, em 15 direitos que podem ser negociados. Muito bem. Aí há um mito do seguinte, mas houve revogação de direitos. Não houve revogação de direitos, porque essa mecânica, como é que ela funciona? Olha, tem um direito que é o seguinte, horário de almoço. O horário de almoço pela CLT é 60 minutos. E a nova regra diz o seguinte, da reforma trabalhista. Se você quiser negociar por 30 minutos o almoço, para sair mais cedo, esses 30 minutos, buscar a criança na escola, por exemplo, pode negociar. Agora, se você não quiser negociar, prevalece os 60 minutos. Não foi revogado nada, 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 nada. Agora, você chega e proíbe essa regra do negociado prevalecer sobre o legislado, você dá um retrocesso grande na área trabalhista, que eu acho que no Brasil não merece isso.